Lembrando que hoje é dia 30 de janeiro de 2025, é a nossa 50ª edição, ou seja, a nossa edição número 50. Nesta nossa 50ª edição, nós contamos aqui com William Patrick, ele que é técnico de laboratório industrial de controle de qualidade de alimentos, e nós vamos responder à seguinte pergunta: qual é o impacto ambiental da indústria alimentar? Importa referir que William Patrick é formado em Ciência e Tecnologias de Alimentos. Um curso que nós aqui já recebemos, lembro-me muito bem, Jasmine Book, ela que estuda Ciências e Tecnologias de Alimentos, e falamos sobre desperdício alimentar. Hoje nós vamos falar sobre o impacto ambiental da indústria alimentar. Mas antes mesmo de nós irmos à conversa, como é característico aqui do nosso programa, nós iniciamos com a nossa rubrica, não é? Qual é essa rubrica? Pois bem, a nossa rubrica Ambiente em Foco, como já bem disse a minha colega Cleide Denise, é aqui onde nós deixamos ficar algumas dicas, conselhos e segredos. Para o programa de hoje, nós vamos falar de alguns benefícios da moringa. A moringa oleifera, é uma planta medicinal indicada para ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue, auxiliando no tratamento de problemas respiratórios, proteger o fígado, diminuir a fadiga muscular e favorecer a perda de peso. Isso porque essa planta é rica em nutrientes como ferro, cálcio, carotenoides, quercetina e vitamina C, além de substâncias ativas como polifenóis e ácido clorogênico, que lhe conferem propriedades antioxidantes, antidiabéticas, analgésicas e anti-inflamatórias. Vamos lá agora ouvir alguns benefícios da moringa. Primeiro, aumentar a capacidade respiratória. Alguns estudos indicam que esta planta parece ser capaz de aliviar os sintomas de doenças respiratórias crônicas, como a asma, pois ajuda a elevar as concentrações de hemoglobina e, consequentemente, de oxigênio circulante no sangue. 2. Prevenir a diabetes. A moringa possui propriedades antioxidantes que podem ajudar a regular o estresse oxidativo no organismo, o que reduz os níveis de açúcar no sangue, além de proteger as células do corpo. 3. Proteger o coração. Por ser rica em fibras, esta planta pode ajudar a diminuir a absorção de colesterol no intestino e a formação de placas de gorduras nas artérias, diminuindo assim o risco de doenças cardiovasculares. Além disso, devido ao seu efeito antioxidante, a moringa também poderá evitar ou diminuir a inflamação do organismo, o que contribui para a saúde do coração. 4. Regular a pressão arterial. Devido à presença de tocoferóis, polifenóis e flavonoides na sua composição, a moringa pode ajudar na regulação da pressão arterial, já que essas substâncias possuem efeito vasodilatador, que ajuda a relaxar os vasos sanguíneos e melhorar a circulação do sangue. 5. Ajudar na perda do peso. Eu sei que você ficou bem atento para ouvir esta parte. Ajudar na perda do peso. A moringa é uma planta rica em fibras e proteínas que ajudam a aumentar a sensação de saciedade e, consequentemente, diminuir a quantidade de alimentos e calorias ingeridos, facilitando assim a perda de peso. Além disso, alguns estudos feitos em animais também indicam que a moringa pode ajudar a diminuir a quantidade de gordura acumulada no corpo. Exato. Você que tem um apetite muito alto e não consegue saber o que é que pode fazer para um truque para controlar o apetite, já está aqui dada a dica, assim é que é.
6. Prevenir e combater a anemia. As folhas da moringa possuem grande quantidade de ferro, o que poderia favorecer a formação de glóbulos vermelhos e aumentar a quantidade de hemoglobina no sangue, ajudando no tratamento da anemia, especialmente da anemia causada pela falta de ferro. 7. Aumentar as defesas do organismo. A moringa possui vitamina C, polifenóis e beta-caroteno na sua composição, que são substâncias que têm potencial para ajudar a reforçar o sistema imunológico, aumentando as defesas naturais do organismo. Por fim, 8. Tem efeito analgésico e anti-inflamatório. Devido à presença de isotiacianatos, quercetina e ácido clorogênico, que são substâncias que ajudam a diminuir o processo inflamatório, a moringa pode ser usada para aliviar os sintomas de problemas inflamatórios, como reumatismo e até inflamação da próstata, por exemplo. Estas foram algumas dicas ou alguns benefícios da moringa. Então, já aqui ficamos a saber dos benefícios da moringa no nosso Ambiente em Foco de hoje. Agora é chegado o momento em que nós vamos aqui ao nosso prato principal. O nosso espaço de conversa, Papo Ambiental. O nosso Papo Ambiental de hoje, estaremos aqui com William Patrick. William Patrick é técnico de laboratório industrial de controle de qualidade de alimentos. E hoje vamos responder à seguinte pergunta: qual é o impacto ambiental da indústria alimentar? William, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme o receber aqui nesta casa. Como está? Muito obrigado pelo convite. Saudações a todos, estimados ouvintes que conseguem nos ouvir agora. Eu, pela graça de Deus, estou bem e estou muito feliz por fazer parte deste programa no dia de hoje. É excepcional, pela graça de Deus. William, dá para perceber aqui que tem um timbre, tem uma voz com muita presença. Alguma vez fez rádio? Bem, eu nunca na minha vida fiz rádio, né? Nunca fiz rádio e pela primeira vez eu vou participar também de uma rádio. É excepcional. Se calhar seja uma daquelas coisas que ainda não tinha descoberto. É dito que todos nós temos 4 áreas. Somos pessoas que têm 4 compartimentos. Okay. Um lugar que nós todos sabemos e todos os outros sabem. Outro que só nós sabemos, outros não sabem. Outro que ninguém sabe, nem eu, nem os outros. E um outro que só os outros sabem e eu não sei. Então, é aconselhável explorar este lado do desconhecido, que ninguém sabe. Então, se calhar, é uma área que agora começa a ver um potencial, a questão da comunicação. Ok, é verdade. Muito obrigado. Agora, William é formado em Ciências e Tecnologia de Alimentos. O que é que o levou a estudar Ciências e Tecnologia de Alimentos? Bem, é uma boa pergunta, né? O que me levou a estudar ciência e tecnologia de alimentos é mesmo pela paixão. A princípio, que quando, na verdade, eu concorri para o curso, não tinha muita noção, não tinha o conhecimento, na verdade, do que se tratava no curso. Mas eu concorri ao curso por quando comecei a ver as descrições do curso e daquilo que seria a importância para a nossa sociedade, aquilo trouxe uma paixão para mim, que na verdade me levou, na verdade, a concorrer para o curso. Porque vi que, na verdade, com aquilo que eram as minhas habilidades e quando vi a descrição, o objetivo do curso, então eu acabei mesmo me apaixonando e concorri assim para o curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Foi uma escolha consciente, pelos vistos. Muitas das vezes, falo isso, estamos mesmo numa semana de exame em que estão a ser realizados os exames de admissão e, de facto, é necessário fazer esta escolha consciente. É verdade, porque quando tu fazes uma escolha consciente, a dedicação é muito maior e acaba explorando muitas coisas que estão envolvidas no curso. Porque o que acontece, quando tu fazes uma escolha por fazer,
quando admites naquele curso, vai estudar com aquele desânimo. Então, tu não serás um bom profissional ou não serás um bom graduado para uma sociedade. O que nós precisamos não é simplesmente de diploma, mas nós precisamos de conhecimento para poder ajudar a sociedade em si a crescer, assim como aquilo que são as famílias que enfrentam o desafio do dia a dia, principalmente falando da minha área alimentar, e como contornarmos isso a fim de que nós possamos combater a questão de segurança alimentar. Agora, nós aqui vamos falar sobre o impacto ambiental da indústria alimentar. O impacto ambiental da indústria alimentar e, claramente, que primeiro temos que entender todos os elementos que compõem este nosso tema. Verdade. Se calhar ia começar por querer saber o que é indústria alimentar, onde nós muitas das vezes, quando ouvimos falar de indústria, imaginamos na área das mecânicas, no sentido de indústria, tem lá fornos onde derretem metais, temos essa toda a ideia. Mas agora, quando fala-se de alimentos, indústria alimentar, o que é exatamente? Eu penso que será uma grande oportunidade hoje para todos os nossos estimados ouvintes, para nós podermos esclarecer essa questão. Então, indústria alimentar é um conjunto de atividades ou processos que consiste em transformar matérias-primas em alimentos e bebidas para consumo humano, né? O que seria isso em poucas palavras, né? Em outras palavras, nós podemos estar, por exemplo, a criar o gado bovino, o gado caprino, ou um outro tipo de criação que nós podemos fazer. Mas então, a indústria alimentar vai pegar, por exemplo, o gado caprino ou bovino após o abate, e ele vai transformar, por exemplo, em outros derivados daquela matéria-prima. Então, esse conjunto ou esse processo que ocorre, então faz parte do conjunto daquilo que se faz nas indústrias de alimentos. E nós temos também saber, aproveito já de referenciar isso, que existem vários tipos mesmo de indústria de alimentos. É por isso que no mercado também temos vários tipos de alimentos. Por exemplo, temos indústria de leites e laticínios, temos indústria de cereais e derivados, temos indústrias de confeiteiros, temos grandes panificações também que são as indústrias. Então, esses são os tipos, né, de indústrias que realizam essas atividades que nós mencionamos aqui. Então, estamos aqui a perceber que a indústria alimentar vai levar a matéria-prima e vai transformar em aquele produto todo acabado. Pode ser uma bebida ou podem ser comidas. Exatamente. Por exemplo, se temos o leite, depois de levar aquele leite, transformar num queijo, um iogurte. Claramente, é exatamente isso mesmo. Queijo, iogurte e outros derivados de leite. Para dizer que a matéria-prima, neste caso, era leite. Né? Então, na indústria de alimentos, o que fazemos? Ou o que faz? Pega-se no leite, né, é processado lá e tiramos já diferentes subprodutos. Temos lá iogurtes, temos lá o próprio queijo, e temos lá doce de leite e outros derivados que provêm, no entanto, desta matéria-prima aqui. Então, a indústria pega o conjunto de todas essas atividades até que nós possamos ter esses derivados. Esse conjunto, todas essas atividades, é o que nós chamamos de indústria de alimentos, ou são processos que são realizados mesmo dentro de uma indústria de alimentos. Razão pela qual, por exemplo, se nós formos a sair daqui mesmo, ir nas barracas, nos supermercados, vamos ver vários derivados ou vários produtos, no entanto, que provém, por exemplo, da transformação da matéria-prima. Então, esse conjunto de atividade é o que nós chamamos, na verdade, de indústria de alimentos ou indústria alimentar. Então, estamos aqui a perceber que esta é uma indústria extremamente importante para todos nós, porque se nós não temos uma indústria que transforme, ninguém come, por exemplo, o arroz sem antes ser todo ele descascado, toda aquela questão. Então, estamos aqui a dizer que se nós temos comida na nossa mesa, é exatamente por causa desta indústria. De fato. Essa seria, na verdade, aquilo que é a importância no nosso dia a dia da indústria. Se nós temos disponibilidade dos alimentos nos mercados, nos supermercados ou em qualquer outro sítio, é graças à indústria de alimentos. Porque quando a indústria pega a matéria-prima, transforma ou processa essa matéria-prima,
agrega valor e também estende a vida de prateleira daquele alimento. Por exemplo, nós sabemos, por exemplo, que um tomate, né, se nós compramos tomate, por exemplo, por mais que tu coloque na geleira, não passa além de 10 dias praticamente, né? Exato. É assim. Mas quando nós pegamos, quando pega-se aquilo na indústria, aquele produto pode ser transformado num derivado, que seria ketchup, né? Ou ketchup, né? Como dizem assim os brasileiros, tomate sauce. Então, pegou-se a matéria-prima que é o tomate, Exato. transformou-se num derivado, para que nós possamos consumir aquele derivado por 3, 4, 5 meses. Então, em outras palavras, é que se nós não tivéssemos, por exemplo, a indústria de alimentos, a escassez de alimentos seria pior com aquilo que nós estamos a viver. Então, é graças à indústria de alimentos que nós temos a disponibilidade de alimentos nos mercados, nos supermercados, assim como nas nossas casas. Porque alguns alimentos, o tempo de vida útil é muito curto. Então, quando pegamos e transformamos aquele alimento, passa a estender a sua vida de prateleira e fica por meses. Né? E é ali já onde nós já conseguimos comprar aquilo, começamos já a usar aquele tomate, ou o tomate sosso já foi transformado nesse caso, e começamos já a aplicar já naquilo que já são os pratos das mamás, que as mamás entendem bem essas coisinhas. Exato. Agora, dá aqui para perceber que é uma área bem diversa e complexa. Porque é preciso, por exemplo, eu estou a imaginar pegar um tomate, é preciso saber a conservação do tomate, é preciso saber quanto tempo ele leva assim em condições normais na natureza para apodrecer, para depois nós podermos transformar ele em tomate sauce. Sim, sim. É uma ciência e tanto, não é só sonhar. Sim, sim. Agora, estes alimentos, será que a qualidade dos mesmos sofre influência ou tem alguma relação com questões ambientais? Eu poderia dizer assim, a princípio, que não se pode falar da qualidade de qualquer outro, diríamos assim, serviço, né? Especificamente, né, daquilo que nós estamos a falar, se é falar do meio ambiente. O meio ambiente é como se fosse o campo das ações, onde é lá onde tudo é executado. Se falha, né, em questões ambientais, então também teremos falha também na qualidade daqueles são os produtos. O que quero dizer com isso? Que a qualidade dos alimentos que nós consumimos depende a 100% do meio ambiente, da qualidade do meio ambiente, para que ele também possa agregar lá a sua qualidade. Por exemplo, onde é praticada a agricultura, se lá não ser, o solo não ser bem tratado, ou seja, se as pessoas começarem lá, né, a ir contra o abuso, nós chamamos de abusos ambientais, começar a jogar lá resíduos químicos, outros resíduos assim não tratados, então o solo praticamente ficará contaminado. E quando o solo ficar contaminado, praticamente pode vir a destruir aqui são os nutrientes próprios da própria terra ou do solo. No entanto, quando nós lançarmos lá, por exemplo, semente de tomate ou de alface ou mesmo de milho, praticamente não terá aquele desenvolvimento que nós precisamos. Praticamente nós teremos um produto, mas não com uma qualidade de excelência. Teremos um produto, vamos chamar de tomate, claramente, mas não com aquela qualidade que nós, por exemplo, quando conseguimos ver um tomate ali, até logo podemos pensar numa saladinha de tanto estar a brilhar. Então, se o meio ambiente não ser bem tratado, não ser bem conservado, né, então aquilo vai impactar naquilo que é a qualidade dos alimentos. É por isso que, antes de mais nada, o que tem que se dar mais atenção são questões ambientais. Ok, eu preciso lançar esses produtos, preciso cultivar isso, mas ok, como é que está como estão as condições do meio na qual eu preciso lançar esse semente? Então está diretamente relacionado mesmo com o meio ambiente e a qualidade dos produtos que nós vemos nos mercados. Solo doente, alimento também doente e consequentemente nós também doentes. Somos doentes, claramente. Sinto, não sei se sente o mesmo, mas fica a parecer que muitos de nós simplesmente acostumam a comprar os alimentos, cozinhar, e muitas das vezes não nos preocupamos em saber de onde é que aquele alimento sai, que impacto ambiental teve a produção daquele alimento. Sente o mesmo? Isso é verdade, né? Há vários fatores por trás disso, mas no entanto era necessário, porque o que está em causa é que a vida dos consumidores temos que colocar ela em primeiro lugar. E não temos como, por exemplo, falarmos de uma boa saúde, posso assim dizer, dos consumidores, ou mesmo dos seres vivos, e ignorar questões ambientais.
Ok? Agora, os produtos onde são produzidos, é verdade que nós temos que prestar atenção de onde vem. Porque, caso contrário, isso poderia já causar problemas e problemas mesmo ligados à intoxicação alimentar ou outros, dependendo da proveniência daquele produto. Por exemplo, há pessoas que, por exemplo, vamos falar, por exemplo, de produção primária, por exemplo. As pessoas estão aí a produzir couve, alface, também fazem parte, né, dos alimentos, podemos dizer assim, geralmente que são consumidos in natura. Então, eles podem ter a prática, inclusive, de querer combater, digamos assim, os insectos e outros. E pode, inclusive, lançar lá pesticidas e outros para poder combater aquilo. Então, se nós não prestarmos atenção na proveniência, em algum momento isso pode trazer consequências negativas em nós mesmos, porque sabendo já da proveniência, nós vamos prestar atenção, ok, esse produto saiu de onde para onde. Aí já teremos a mínima ideia se aquele produto foi devidamente tratado para que pudesse chegar até a mesa do consumidor, porque todos os consumidores têm um direito a uma boa saúde, têm direito à defesa, né, do consumidor. Então, eles, os consumidores, têm o direito de perguntar, por exemplo, esta alface que tu estás a vender, tiraste de onde? É, tirei de lá, ok, porque eu vejo que tem umas colorações pretas ou avermelhadas e eu estou a suspeitar, parecendo que tem uma contaminação. Tens a certeza mesmo que esse teu produto passou pelas devidas ações que devem ser tomadas antes de vir comercializar aqui? Então, a partir dali já, o consumidor já teria mais ou menos a ideia de onde provém aquele produto que ele está a comprar para levar à mesa. Por contrariamente a isso, pode matar pessoas por questões de intoxicação alimentar ou outros que poderão surgir dependendo já da contaminação daquele produto que lá está presente naquele alimento que o consumidor está a comprar. Então é necessário sim que nós possamos saber a proveniência. Ok, saiu da indústria, né? É um produto que foi processado ou saiu diretamente da machamba, neste caso que estaria diretamente relacionado com aquilo que nós estamos a falar aqui, ou saiu de um outro sítio. Então a proveniência é importante que qualquer consumidor, né, possa estar seguro de onde saiu o produto que está a consumir. Aliás, hoje em dia fala-se muito, por exemplo, da fraude alimentar, né? Dependendo já do tipo, né, da fraude alimentar. Há pessoas que podem lá colocar, por exemplo, algumas drogas, né, intencionalmente com o fim, por exemplo, de criar problemas de saúde pública. Então, o consumidor tem esse direito de saber a proveniência do produto que ele consome. É preciso saber a proveniência do produto que se consome, também porque isto vai ajudar, muitas das vezes, a garantir que consumimos algo que é seguro. Algo que é seguro para a nossa própria saúde e que não criou problemas no meio ambiente a quando da sua produção. Pois é. Porque ignorando esses aspectos seria difícil realmente. Agora, nós verificamos que existem criadores de gado, tem também alguns piscicultores e não só. Como é que muitas das vezes nós, quando analisamos a questão da produção de alimentos, tendemos a olhar muito para hortícolas? Sim. A questão do gado, a questão da pesca, principalmente da pesca, são pouco, muitas das vezes, analisadas. Sim. Agora, como é que a criação de gado, assim como a pesca, podem afetar o meio ambiente? Na verdade, tudo aquilo que é feito de forma, digamos, convencional, de certa forma acaba afetando o ambiente. Estamos a dizer que na criação dos elementos que aqui acabou criando, por exemplo, trabalha-se lá, por exemplo, algumas drogas veterinárias, né, que usam essas drogas veterinárias, no entanto, para poder controlar alguns processos de produção nessa vertente, inclusive a criação também da biomassa. Então, isso pode impactar de várias formas, né? Dependendo de como os produtores estão a criar esses animais, né? Aqueles que, por exemplo, preferem ir fazer desflorestamento ou atacar algumas aves, colocar algumas aves para poder alimentar os seus animais. Ali estaremos a dizer que estão a fazer já o desmatamento ou de desflorestamento praticamente sem alguma recomendação daquilo que são os especialistas. E nós sabemos que nós precisamos das plantas para poder purificar o meio, precisamos das plantas para a produção de oxigênio que todo mundo precisa. Então, tem também a questão da parte de drogas veterinárias, que, no entanto, ao dosearem lá, né, se eles não fazerem o devido descarte, aquilo pode, de certa forma, contaminar também o solo onde aqueles animais são criados.
E isso é aplicado assim como para a criação de gado, assim como para a criação pesqueira. Aquilo que é aplicado, todo produto químico ou droga veterinária, se não for devidamente tratado, então aquilo pode trazer mesmo a questões de contaminação, incluindo até contaminar os mananciais ou os lençóis freáticos, que de certa forma aquela água é mesmo que nós acabamos consumindo. Então, em vez de consumirmos aquela água que o organismo precisa, acabamos consumir já uma água com uma certa quantidade das drogas químicas que estão lá descartados de forma indevida durante a produção desses alimentos aqui que nós estamos aqui a falar. Então, é nessa vertente ali que essa criação também tem este impacto caso não seja devidamente controlado ou se os produtores ignoraram alguns princípios que regulam ou regem o meio ambiente. Porque em tudo que nós fazemos, temos que ter leis ou políticas ambientais que regem a nossa atividade. Ok? Eu quero produzir gado caprino, quero produzir peixe, ok? Então é preciso que tu tenhas uma licença, né? Que licença ambiental, então vamos dizer que a produção disso, mas isso vai impactar em seu ambiente. Agora, para que não possas impactar o ambiente e contaminar em seu ambiente, é preciso que tu sigas essas regras. Então, não seguindo essas regras, né? Então a pessoa já não estaria mesmo a trazer problemas sérios ao meio ambiente. Consequentemente, nós é que já poderemos ou pagamos por isso. Eis a razão de nós ouvirmos sempre as autoridades, seguirmos as recomendações que as mesmas têm dado, para garantir que estejamos a agir dentro do seguro. Sim, é verdade, é verdade. E nós, querido amigo, querida amiga, estamos aqui a aprender muita coisa relacionado ao impacto ambiental da indústria alimentar. Importa referir que esta é a nossa 50ª edição. Estamos aqui com William Patrick, ele que é técnico de laboratório industrial de controle de qualidade de alimentos. Qual é o impacto ambiental da indústria alimentar? É exatamente sobre isso que nós estamos aqui a conversar. Temos notado a crescente onda de desperdício de alimentos. Nós temos visto várias vezes nos contentores de lixo, temos visto lá alimentos, temos visto lá vários restos de comida, sendo que há muitas das vezes pessoas que precisam desses alimentos, não é? Temos aqui a componente social, não é? Temos a componente social que é ferida, mas agora a questão ambiental. Qual é o impacto que o desperdício de alimentos... muitas das vezes nós temos noção do impacto social, no sentido de uns não têm e outros esbanjam. Socialmente isso é condenável. Agora, numa perspectiva ambiental, como é que nós podemos fazer esta análise? É uma questão extremamente importante. E confesso, como profissional de alimentos, isso dói-me o coração, né? Por alguns aspectos que Maló também aqui acabou de referenciar, que você encontra uma família que talvez amarrou uma corda na bexiga ou na barriga para evitar o impacto da fome ou aquela sensação. E temos ao mesmo tempo a questão ambiental. São duas coisas que merecem a nossa atenção, porque se nós queremos que o ambiente esteja bem, porque queremos que as pessoas possam viver bem. E se nós formos olhar para o desperdício de alimentos, traz diretamente essas duas situações, posso assim dizer, essas duas problemáticas ou problemáticas, sim. Agora, para as questões ambientais, por causa de desperdício alimentar, isso tem um impacto significativo, né? Diríamos que, porque onde é desperdiçado grandes quantidades, por exemplo, de alimentos, dependendo da natureza de alimentos, há muita coisa que ali é gerado, ok? Quando os alimentos são desperdiçados, há desperdício de alimentos e aquilo acaba já ficando, acumula, né? Onde é desperdiçado. Geralmente é que aquilo vai se descartar num determinado local. Alguns mesmo são arriscados em colocar nas ruas, mas o recomendável é que o município ou aqueles que têm essa competência de recolher esses alimentos para deitar num sítio determinado. Agora, o que acontece? Quando lá são colocados, vão começar já a gerar, digamos, alguns gases, né? Por exemplo, falando como metano. E esses gases que são lá gerados não são bons para o meio ambiente, né? Tem a questão também do próprio cheiro, né? Eu quero acreditar, mesmo os estimados ouvintes que estão aqui a nos ouvir, só de passar num sítio onde tem um mau cheiro, aquilo já é incômodo, né? Nenhuma pessoa, por exemplo, que pode preparar uma boa refeição
e que possa conseguir ficar, por exemplo, na lixeira do rolê e conseguir comer bem. Não vai conseguir, por mais que você fez lá, sei lá, eshima, com porco assado, assim como posso dizer, dependendo daquilo que são os gostos de cada um, mas a pessoa não conseguirá ir para lá. Por quê? Porque lá nós temos os desperdícios alimentares, os resíduos orgânicos, geralmente, que são recolhidos, tudo é jogado lá. E lá nós já temos problemas sérios, porque mesmo a própria incineração já não está a surtir efeito, porque o tratamento não está a ser adequado. Então, estamos a falar primeiramente dos gases que são gerados lá, que são poluentes, estamos a falar do cheiro, estamos a falar de que aqueles desperdícios, quando ficar lá depois da putrefação, ele vai chamar pragas, baratas, moscas, que são vetores, né, das doenças. Uma mosca que sai, por exemplo, da lixeira do rolê, ou de Manchashen, né, se for assim a pronúncia, e vai pousar na tua comida, tu podes pegar uma doença em menos, talvez, de alguns dias. Porque ele, quando sai de lá, é porque o ambiente lá é extremamente sujo, né, sem devido tratamento. Neste caso, quando pôs na tua comida, praticamente vai ser um vetor de uma doença que depois poderá já trazer problemas de saúde. Então, o desperdício alimentar, para além daquilo que estava aqui mencionado, que é a questão de algumas pessoas que não têm comida, mas outros dedos, nós temos essa questão de gerar esses efluentes ou gerar esses gases, a questão de cheiro, pragas, sai lá muitos ratos, e isso acaba trazendo já um desequilíbrio àquilo que é o nosso meio. Fantástica abordagem, principalmente se nós formos a ver, muitas das vezes pensa-se que meio ambiente é só sobre plantas, é só sobre animais, mas nós estamos aqui a ver que mesmo esta questão do conforto, como é que o lugar onde nos encontramos está. Quando nós temos estes alimentos, dava um exemplo da Shima, de alguém cozinhar um prato que gosta muito e ir à lixeira do Len. Não vai conseguir comer. Não vai conseguir comer. Porque o ar ali não está saudável. Não está saudável. E a maior parte das vezes por causa deste cheiro que vem do apodrecimento destes restos, destes alimentos. Sim. Estamos a aprender bastante. E o Planeta B é mesmo sobre aprender. São neste preciso momento 16 horas e 37 minutos. Querido amigo, querida amiga, se quiser juntar-se à nossa conversa, é só mandar um SMS para o nosso 83 31 96 49 7. 83 31 96 49 7. Repito, se quiser se juntar a nós, é só mandar um SMS para o 83 31 96 49 7. Você sabe muito bem, mas muito bem, que pode também interagir conosco, deixando ficar a sua dúvida, deixando ficar a sua sugestão e análise, porque afinal de contas, aqui o processo é interativo. William, sim, disse que a indústria alimentar, ela lida... Estamos aqui a... Opa, não foi desta. Mas eu dizia, querido amigo, querida amiga, mande um SMS. Um SMS, uma mensagem para 83 31 96 49 7. Mande um SMS, uma mensagem para nós, e nós vamos aqui passar no programa, vamos poder ouvir o que é que os nossos amigos têm ou querem contribuir. Na indústria alimentar tem também a componente embalagens. claro. Queria perceber quanto ao estilo de embalagem. Será que o estilo de embalagem tem relação ou pode influenciar na qualidade do ambiente? Sim, tem esta relação, né? E pode contribuir para o meio ambiente, né? Diria infelizmente ou felizmente, né? Dependendo do contexto, mas prefiro dizer infelizmente, né? Falando já como profissional da área. Normalmente, para poder ajudar ou ajudar a manter um ambiente saudável, as embalagens que nós tínhamos que optar seriam mesmo embalagens biodegradáveis. Essa que seria a nossa grande aposta, em que mesmo se a pessoa descartasse aquilo inadequadamente, aquilo poderia degradar-se. Mas, no entanto, acaba sendo um desafio, acabamos ficando num dilema nessa questão, porque existem mesmo algumas embalagens que temos que aplicar para alguns produtos que não são biodegradáveis, né? Agora,
O que as indústrias fazem é, na verdade, conservar alimentos em função daquilo que é a especificidade, porque cada alimento, na verdade, tem um determinado tipo de embalagem que tem que ser lá conservado para poder manter as suas propriedades químicas, né, ou físicas ou sensoriais após o processamento. Então, as indústrias alimentares, o que tinham que adotar mais seriam as embalagens biodegradáveis, ou devem ser estabelecidos, né, leis ou decretos muito rígidos, né, para o tratamento desses resíduos, né, podemos assim dizer, que depois são descartados. Porque estamos a dizer, se eu levo uma embalagem, abro, uso o alimento e descarto assim, eu estaria a prejudicar o ambiente. É por isso que tinha que se colocar quase em todas as zonas contentores para poder recolher o lixo. Então, as autoridades competentes que lidam com questões ambientais saberiam como segregar aquilo para poder fazer o devido tratamento. Porque se eu deito uma embalagem não biodegradável, o outro colega também deita uma outra embalagem não biodegradável, o que nós estamos a fazer? Estaríamos a sufocar o ambiente. Aquilo ficaria por muito tempo. Um plástico pode ficar muito tempo então sem se biodegradar. E nós sabemos que do mesmo jeito que nós precisamos também de respiração, o ambiente também precisa disso. Ou, aliás, tem organismos que estão lá precisam também dessa respiração. Quando nós descartamos inadequadamente essas embalagens que não são biodegradáveis, nós estaríamos a prejudicar o próprio ambiente. E prejudicando o próprio ambiente, estaríamos a prejudicar a nós mesmos. Porque aquilo que o ambiente faria por nós, não fará mais. Então, as embalagens, né, a princípio, tinham que ser biodegradáveis, né, ou estabelecer as leis ou políticas mais seguras, né, mais abrangente relacionado àquilo que seria o controle, né, do descarte, ou mesmo aquilo que seria a reciclagem dessas embalagens que não são biodegradáveis. Agora, indo mesmo para a questão, nós falamos um pouco sobre a questão do desperdício. Sim. Aqui no nosso programa, e acredito que quem nos ouve perguntou-se, tudo bem, mas como é que eu posso fazer para reduzir esse desperdício aqui em casa? Ok, é uma boa pergunta. Eu espero que os meus estimados ouvintes possam prestar atenção, porque é uma questão mesmo real, né? Eu já passei por isso, né, pela experiência. Mas ok, como é que nós podemos fazer então para podermos reduzir o desperdício de comida nas nossas casas? Existem vários métodos que eu vou propor aqui. Vou propor esses métodos para as pessoas com pouco de condições, podemos assim dizer, assim como para pessoas também que não têm condições ou que não têm sistemas de frio na sua casa. Ou seja, estou a falar aqui do congelador ou geleira. A princípio, para todos esses, independentemente do custo que a pessoa tem, é que ao cozinhar a comida é preciso estimar a quantidade. Okay? A quantidade é muito importante no nosso dia a dia. Nós não podemos querer avançar na vida, mas descartando matemática básica, ou aquela matemática da primeira classe ou da segunda classe. Ok, se eu quero fazer esse juntor, mas vai sair isso, mas como que vai ser? Será que vai chegar aqui? Então, antes de tu preparares uma refeição, tens que saber essa refeição. Estás a preparar para quantas pessoas? Este é o primeiro ponto. Será que, conhecendo já as pessoas da sua casa, se tu preparares 3 ou 4 copos de arroz, vão conseguir acabar? Agora, se a resposta for sim, tu podes cozinhar esses 4 copos de arroz. Se a resposta for não, então é preciso reduzir já para 2 copos. Para tu poderes garantir que não possa haver desperdício. Porque o desperdício, o que seria? É tu cozinhar uma certa quantidade de comida, não conseguir acabar e apodrecer, porque tu não tens condições para poder conservar aquela comida. Agora, para as pessoas que têm sistemas de frio, ou seja, que têm congelador, têm geleiras, assim que possam fazer, seria mesmo, né, que depois de cozinhar, né, depois de servir, ver que a comida já foi suficiente, seria levar aquela comida ou aqueles alimentos que restaram, colocar na tigela e colocar nas geleiras, né, em temperaturas recomendadas. Porque atenção, não adianta você dizer que tem uma geleira ou um congelador, coloca só uma temperatura que se calhar não é adequada. Tu podes tirar o alimento enquanto já se estragou. Já pode ser, porque a temperatura que você colocou lá não é suficiente, por exemplo, para poder retardar aquilo que são as reações bioquímicas, químicas ou microbiológicas. Então é necessário sim que tu possas colocar a uma temperatura recomendável. Por exemplo, a temperatura de refrigeração, dependendo daquilo, geralmente partimos de 1 a 4 ou a 7, dependendo do produto. Então é preciso que, para poder reduzir, a primeira coisa a fazer é a quantidade. Ok? Tu tens que conhecer a atmosfera das suas crianças, se come muito, se come menos, tem lanche, todos esses elementos ajudam a mamãe ou o pai ali, dependendo já se é o pai que confecciona, a saber qual é a quantidade de comida que tem que cozinhar.
E para aqueles que têm sistemas de frio também vão poder fazer a mesma ginástica. Agora, aqueles também, por exemplo, que não têm sistemas de frio e que, no entanto, adquirem, por exemplo, tomate ou uma quantidade significativa, o que é necessário, o que é recomendável é colocar num sítio fresco, né? Que permite pelo menos a circulação do ar para que aquele produto não possa estragar-se muito rápido, porque nós sabemos que a temperatura é um dos grandes fatores para a ativação da atividade microbiana. E se o produto estiver a um ambiente onde a temperatura é alta, praticamente acaba a apodrecer rápido. Então é preciso que coloques, por exemplo, num sítio onde pelo menos já há ventilação, circule o ar. Agora, caso vê que na tua casa não há essas condições, o que eu recomendo para tu poder evitar é comprar naquilo que tu pretendes usar. É comprar naquilo que tu pretendes, naquilo que pretendes usar. Então seriam essas pequenas dicas que tu poderias usar. Você que tem geleira, tem congelador, ou você que não tem geleira, congelador, trabalhes muito mais com a matemática básica. Qual a quantidade de comida que consegue satisfazer o estômago das suas crianças, assim como o seu estômago. Agora, se tu vês que é a quantidade tal, então tu vais cozinhar uma refeição, a refeição só para poder acabar naquele instante, para poder evitar o desperdício, e isso pode já trazer um impacto negativo para ti, porque facilmente o estoque que tu colocaste na tua casa, se era de um mês, praticamente acaba a ser já de 2 semanas. E numa situação em que nós estamos, isso pode comprometer essa, digamos, questões mesmo de segurança alimentar das suas crianças, assim como para ti. Então essas seriam pequenas dicas que eu posso aqui deixar ficar. Agora, quanto às empresas, como é que elas podem fazer para produzir alimentos, mas sem prejudicar o meio ambiente? Ok. Quanto às empresas, o que podem fazer para produzir alimentos sem prejudicar o meio ambiente, primeiramente seria respeitar aquilo que são as leis ou os decretos ambientais e seguir lá os trâmites que estão lá descritos, né? Temos também a questão, por exemplo, da ISO 9000, da ISO 14001, neste caso, que fala também de sistema de gestão ambiental, que já tem lá também alguns requisitos que as empresas podem adotar para poder aumentar o desempenho daquilo que é a gestão ambiental. Agora, é a base para que uma empresa possa, digamos, trazer uma sustentabilidade ambiental, né? Serem pessoas também que sentem pelo meio ambiente, serem pessoas também idôneas, com alto sentido de responsabilidade, com uma deontologia profissional extremamente elevada, porque algumas pessoas, mesmo sabendo que o que estou a descartar é mau ambiente, acabam descartando, né, por falta daquilo que talvez seria a deontologia profissional, a ética profissional. Uma quantidade, digamos, por exemplo, de 5 ml de ácido sulfúrico clorídrico concentrado, aquilo pode trazer consequências ao meio ambiente. Nós temos minhocas, temos muitos outros insetos ali que estão lá a trabalhar para nutrir o solo, a fim de que as plantas possam germinar, para nos dar oxigênio, assim como também para poder alimentar outros animais. Então, se a pessoa não tiver essa consciencialização, se não tiver essa atenção, não ter uma ética profissional em si avançada, então a pessoa acaba ignorando esses aspectos. Então, o que as empresas podem adotar é aquilo que estava a falar aqui, implementar sistemas robustos, né, de gestão ambiental e treinar seus colaboradores em matéria de gestão ambiental, em matéria de preservação do meio ambiente, para que todo mundo naquela empresa possam lutar pela mesma causa, né? Não possa ser simplesmente um grupo que luta por aquilo, mas possa abranger toda a empresa. Não importa se é o pessoal de recursos humanos, não importa se é o pessoal do laboratório, não importa se é o pessoal da linha de produção, não importa se é o pessoal de procurement, mas todos devem ter a consciência daquilo que seria, no entanto, o impacto que a sua empresa que poderia gerar. Porque nós sabemos que é verdade que a produção pode-se olhar, quer dizer, a produção de alimentos pode-se olhar diretamente para aquela linha de produção. Mas uma empresa funciona mexendo todos esses elementos. Para dizer que a pessoa, quer dizer, a contaminação ou a poluição ambiental pode não vir diretamente da própria linha de produção ou mesmo da produção, mas os que, por exemplo, vão receber os produtos para poder armazenar. Tem que ter também uma consciência. Se eu armazenar assim os produtos, ou se eu colocar assim, ou descartar assim porque rasgou, o que pode trazer, na verdade, isso para aquilo que talvez seria o malefício, né, para o ambiental. Então, é necessário que as empresas, né, respeitem os decretos, né, implementem sistema de gestão ambiental.
Tudo bem, é preciso que as empresas respeitem decretos, é preciso também haver esta consciência ambiental por parte de todos nós, e é exatamente por isso que aqui na Rádio Universitária 97.4 FM, a frequência do saber, todas as quintas-feiras, pelas 16 horas em ponto, nós estamos aqui a falar sobre meio ambiente para construir essa consciência. Agora, será que temos alguns exemplos de boas práticas ambientais que estão a ser aplicados aqui na indústria alimentar, assim, de uma forma resumida, aqui em Moçambique? Sim, temos alguns exemplos, né? Muitas empresas já estão mesmo a adotar a implementação dessa norma ISO, que é uma norma internacional, né? ISO 14001, né? Que fala basicamente de sistema de gestão ambiental. Então muitas organizações já estão a adotar. Isso é um passo muito importante mesmo. Então seria bem que outras organizações, por exemplo, que ainda não têm onde adotar essa norma, mas pelo menos implemente, né, as boas práticas ambientais, isso é possível sim. Não é necessariamente que essa empresa possa ter simplesmente essa norma, mas olhando já para essa questão, que já tem empresas que estão a adotar essas normas, isso já nos alegra, porque de certa forma acaba a reduzir aquilo que já seria o dano contra o ambiente. Isso já nos alegra. Então esperamos que as outras empresas também possam adotar e que não possam ser negligentes quanto aos aspectos ambientais, porque é através do meio ambiente que nós também teremos uma boa saúde. É através do meio ambiente que nós teremos uma boa saúde. William, infelizmente o relógio anda para frente, estamos já mesmo perto do fim do nosso programa, mas antes mesmo de terminar e se despedir, eu gostava de ouvir aquelas coisas que gostava de ter partilhado connosco, só que infelizmente não foi possível. Abra o seu coração, William. Sim, que certamente. Digamos que no caso, ou nesta vertente na qual estava aqui a referenciar, é preciso que esse dado também esteja em conta. De certa forma, em algum momento pode, né, digamos assim, o tempo não permitir para partilhar tudo, mas eu acredito que o essencial é aquilo que ainda estamos aqui a explicar, ou que já explicamos. No entanto, espero que a consciencialização, ou mesmo aqueles que conseguem nos ouvir, também possam considerar esses aspectos ambientais de forma rigorosa, a fim de que todos nós possamos ter os mesmos objetivos sobre aquilo que é a sustentabilidade ambiental. William, muito obrigado. Gostava de despedir-se agora dos nossos queridos ouvintes com uma última palavra, algum conselho, aquela última coisa mesmo. Eu queria dizer, a princípio, que quem faz um bom meio ambiente, neste caso, somos nós. E se nós queremos ter uma boa saúde, queremos respirar um bom ar, queremos que as nossas crianças tenham uma boa saúde, os nossos animais tenham uma boa saúde, tenhamos um ar puro. Então, todos nós temos que lutar pela mesma causa. Não podemos olhar que não é Maló que simplesmente tem que falar de questões ambientais, ou é aquela minha amiga que tem que fazer isso para preservar. Então, eu queria deixar isso como um conselho, que todos nós possamos implementar as boas práticas ambientais. Não importa se é na tua casa, se é na empresa, se é no serviço. Então tu tens como ali também implementar essas boas práticas ambientais, lutar para não descartar o lixo inadequadamente. Então eu queria chamar para que pudesse dizer isso. Então, e também queria agradecer a todos aqueles também que puderam nos ouvir aqui, e a todos aqueles que não puderam nos ouvir também, que poderão talvez acompanhar em outros foros. E muito obrigado. Eu sou o William Patrick, conforme foi dito aqui, sou graduado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, e muito obrigado a todos os ouvintes. Sintam-se cumprimentados. William, somos nós quem agradece. Querido ouvinte, assim foi a nossa 50ª edição do Planeta B. Edição esta do dia 30 de janeiro de 2025. Estivemos com William Patrick, técnico de Laboratório Industrial de Controlo de Qualidade de Alimentos. A pergunta que estivemos a responder foi: qual é o impacto ambiental da indústria alimentar?
Naturalmente que muita coisa foi aqui deixada ficar, muito conhecimento, tipicamente aqui da nossa rádio universitária 97.4 FM, a frequência do saber, onde nós partilhamos todas as quintas-feiras, pelas 16 horas em ponto, informações para construir a nossa consciência ambiental. Eu sou Manuel Maloa e espero que nos possamos ver na próxima quinta-feira pelas 16 horas em ponto. Tchau, tchau, querido amigo, querida amiga, foi um prazer estar aqui. Votos de um bom final de semana, nada de excessos, beijinhos.